Se você se mata na academia e ainda assim não consegue nem emagrecer e nem ganhar músculos para deixar o seu corpo definidinho, fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Eu sei que você não aguenta mais ouvir isso, tá? Mas ainda assim eu vou repetir. Não adianta você se matar na academia se você não comer bem. Assim como não adianta comer bem se você não treina direito. E ainda não adianta comer bem e treinar bem se o descanso não é adequado. Porque errar nessas três coisas vai prejudicar o seu resultado em qualquer desses dois objetivos. É claro que tem muito mais fatores envolvidos nesse processo, mas esses três pontos são a base e não podem ser deixados de lado em hipótese alguma. Dieta, treino e sono é o mínimo do mínimo que você precisa fazer se você quiser ter algum resultado, se você quiser emagrecer, se você quiser diminuir a gordura e se você quiser ganhar músculos para ficar com um corpo mais definidinho, mais delineado. E o primeiro erro é não comer carboidratos em quantidades adequadas. As pessoas hoje vivem uma carbofobia sem noção e são o tempo todo bombardeadas com informações diferentes sobre esse assunto, o que acaba gerando muita confusão e dúvidas sobre o carboidrato. Inclusive, dieta low carb está sempre na moda, né? Não é raro aparecer aí de vez em sempre uma blogueirinha falando que emagreceu tantos quilos apenas cortando carboidrato. E eu não tô aqui falando mal da low carb não, viu? Eu gosto da dieta low carb e essa dieta pode ser uma ótima estratégia para você emagrecer ou para você fornecer um estímulo diferente para o seu corpo. Inclusive, aqui no consultório eu recomendo a low carb para as minhas pacientes de tempos em tempos. Mas você precisa entender que dieta low carb não é uma dieta sem carboidratos. Na low carb a gente apenas reduz, a gente diminui a quantidade de carboidrato para manter ali pelo menos aquelas funções básicas do organismo funcionando normalmente. E também e principalmente para evitar uma perda exagerada de massa magra durante esse processo de perda de gordura. Mas a low carb precisa ser uma dieta bem feita e com um objetivo muito específico por um tempo determinado. Como eu disse, você faz low carb para emagrecer ou para provocar um estímulo diferente no corpo. Mas se você está precisando aumentar o seu percentual de massa magra, né? Se você quer ganhar mais músculos, se você quer melhorar a sua definição muscular, a primeira coisa que você precisa aprender é não ter medo de comer carboidrato. Até hoje as pessoas pensam que o carboidrato é o vilão da história, que carboidrato engorda, e aí a pessoa acaba eliminando o carboidrato da vida sem nem pensar muito bem nos detalhes sobre essa questão. Mas o que está engordando e acabando com a saúde das pessoas hoje não é o simples fato de comer carboidrato, mas sim porque as pessoas trocaram os carboidratos bons de qualidade por carboidratos ruins. A gente trocou o arroz, a mandioca, a batata por sanduíche, por pizza, por barrinha de cereal, por bolo. Então, o que engorda não é comer carboidrato. O que engorda é comer carboidrato industrializado em excesso, que é cheio de farinha branca, cheio de açúcar e cheio de gordura. Porque no fim das contas, esse tipo de carboidrato tem muito mais calorias e aditivos químicos que vão acabar afetando a sua saúde e o bom funcionamento dos seus hormônios. Aí você nem perde gordura e nem ganha massa magra. E aí você acha que todo carboidrato é ruim. Não é. Até porque uma coisa é você comer 100 gramas por dia de carboidrato vindo de arroz, de batata, de mandioca. Outra coisa completamente diferente é você comer 100 gramas de carboidrato vindo da lasanha, do fandangos, da batata frita, da pizza. Então, reduzir carboidrato não faz o menor sentido para quem está buscando mais saúde. O que faz sentido é você diminuir o consumo de carboidrato ruim, ou seja, reduzir o consumo de qualquer alimento industrializado e aumentar o consumo de carboidratos do bem, tipo arroz, aveia, verduras, frutas, batata, mandioca. Inclusive, vai ser muito mais difícil, né, para não dizer impossível,
ter uns músculos aparentes aí no seu corpo se você não comer carboidrato em doses adequadas. O carboidrato é um nutriente que tem como principal função a produção rápida de energia e também o estoque de energia. Então, o carboidrato é extremamente importante para você alcançar a hipertrofia, porque quando ele está associado com uma proteína, principalmente, né, ele otimiza a síntese proteica. E essa síntese proteica vai potencializar a resposta ao anabolismo no exercício. Então, o carboidrato vai evitar o desgaste dos músculos, vai ajudar a repor as reservas desse tecido e vai facilitar o processo de hipertrofia. Mas para a hipertrofia acontecer, você precisa estar em estado anabólico, ou seja, você precisa ingerir mais calorias do que você gasta. E essas calorias obrigatoriamente precisam vir de carboidratos de qualidade, senão todo o seu projeto fitness vai para o saco. Dietas restritivas, por exemplo, né, quando você corta o carboidrato, podem acabar comprometendo o ganho de massa muscular. E uma das funções do carboidrato é justamente poupar o uso da proteína como fonte de energia. Então, se você não comer carboidratos em doses adequadas, o seu corpo vai quebrar a proteína do músculo e transformar essa proteína em energia. E se você não sabe fazer essa conta, né, de como alcançar a sua quantidade ideal de carboidrato, é melhor você procurar um nutricionista para você não comprometer os seus resultados. Até porque essa quantidade de carboidrato que você deve ingerir depende muito do seu objetivo, do seu treino, da quantidade de calorias que você ingere. O carboidrato é o macronutriente que mais vai variar na sua estratégia. Então é muito difícil dizer aqui um número, porque qualquer número que eu dissesse seria um número cabalístico. Mas se fosse para eu te dar uma média, tá? Seria algo em torno de 3 gramas por quilo de peso. Ou seja, se você pesa 80 quilos, você multiplica 80 por 3 e o resultado vai ser 240 gramas por dia. Mas insisto, procure um nutricionista para calcular a dose de carboidrato, né, adequada de acordo com o seu objetivo. E o segundo erro é justamente não adequar a quantidade de proteínas. A pessoa, quando entra na academia, né, a primeira coisa que ela faz é comprar whey protein. Aí come um monte de ovo no café da manhã, toma whey protein depois do treino, almoça um monte de carne, aí toma whey protein no lanche também e à noite come aquele monte de carne de novo. Aí a pessoa se entope de proteína porque ela ouviu não sei aonde que músculo é feito de proteína e aí a lógica na cabeça da pessoa é: quanto mais proteína eu comer, mais músculos eu ganho. Será? É importante você saber que o corpo tem um limite de quantidade para digerir, metabolizar e guardar proteína. Então, consumir proteínas a mais do que você precisa não tem benefício nenhum. Inclusive, excesso de proteína pode gerar excesso de calorias. E se você está consumindo calorias em excesso, esse excesso não vai virar mais músculo, vai virar mais gordura. Porque todo excesso de comida, todo excesso de energia é armazenado no corpo em forma de gordura, seja de alface, seja de cenoura, seja de proteína. É claro que consumir a quantidade adequada de proteína é fundamental para a hipertrofia, mas isso é completamente diferente de você se entupir de proteína. Inclusive, os estudos mais atuais mostram que a média de ingestão de proteína por dia deve ser de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Ou seja, usando o mesmo exemplo aqui, se você pesa 80 quilos, você multiplica 80 por 2. E o resultado serão 160 gramas de proteína por dia. Lembrando que 160 gramas de proteína por dia é diferente de comer 160 gramas de carne. Por exemplo, 100 gramas de frango tem uma média de 30 gramas de proteína. Um ovo tem uma média de 10 gramas de proteína. E uma dose de whey protein tem uma média de 25 gramas de proteína. Então você precisa fazer a conta, saber a quantidade adequada para você e ainda distribuir essa dose diária de proteína aí ao longo do dia. O ideal é que você divida a sua proteína em pelo menos 3 ou 4 refeições. Então tente consumir proteína no café da manhã, no almoço, no lanche e também no jantar. Todos os dias o nosso corpo constrói e quebra proteína. E a proteína é como se fosse assim um tijolinho
tijolinho que vai construindo o músculo. E se não tem tijolo suficiente, não tem como nem levantar a parede da casa. Então, se você quer aumentar a sua massa muscular, é recomendado ingerir proteínas em doses adequadas para que a construção de novas proteínas supere a degradação. E você não precisa comer proteína imediatamente antes ou imediatamente após o treino. Eu já tenho inclusive vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, viu? Hoje a ciência já mostrou que a tal da janela da oportunidade é bem maior do que se achava antigamente. Então você não precisa consumir proteína 30 minutos depois do treino. Você pode apenas distribuir a sua quantidade adequada de proteínas nessas 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Então não precisa consumir proteína logo após o treino, mas é bacana você consumir uma proteína e um carboidrato no máximo 2 horas após o treino, justamente para você não entrar em processo de degradação e de perda muscular, ok? E uma dica que vai ajudar bastante nos seus resultados é você consumir alguma proteína de rápida digestão, né? Pode ser whey protein, pode ser ovo, mais ou menos 1 hora antes de dormir, porque dessa forma você vai estar fornecendo aminoácidos para o seu corpo durante o sono para a construção de novos tecidos. E aí você vai manter o organismo, né, no estado anabólico e você vai impulsionar os seus resultados. E o terceiro erro que você não pode cometer se você quiser um corpo mais definidinho ou se você quiser emagrecer também, é justamente você errar no sono. O sono é crucial para você emagrecer e para você ganhar massa magra. Você come durante o dia, você treina durante o dia, mas a mágica toda acontece à noite durante o sono. E você não pode achar que o sono é uma opção, porque não é. O sono é uma necessidade. O sono é a melhor forma do nosso organismo se reorganizar, se reparar e se preparar para funcionar de forma correta no dia seguinte. A má qualidade do sono impede o ganho de massa muscular, compromete a sua saciedade, porque desregula o hormônio da saciedade e da fome, aumenta o desejo por alimentos açucarados, gordurosos e ultraprocessados e ainda dificulta o seu emagrecimento, mesmo que você siga a dieta direitinho. O sono é o principal responsável pela regulação dos hormônios, inclusive de hormônios que estimulam o ganho de massa magra e favorecem a quebra de gordura. Quando a noite inicia, né, e a luminosidade já vai diminuindo, começa todo aquele processo de conversão da serotonina, que foi produzida ao longo do dia, em melatonina, que é o hormônio que induz o sono. A partir disso, o hormônio do crescimento, que é o tal do GH, que é o principal responsável pelo reparo físico, começa a ser liberado. O nível desse hormônio é maior enquanto estamos dormindo e ele atua estimulando o corpo a ligar os aminoácidos consumidos para formar novas proteínas que vão compor os músculos, que vão formar novos tecidos e que vão principalmente eliminar toxinas. E além disso, poucas horas de sono também podem alterar um outro hormônio chamado cortisol, que é catabólico e acelera a redução de massa muscular. Então, o sono é o momento chave para o corpo organizar as informações que foram recebidas durante o dia e reparar todos os seus tecidos e órgãos. Por isso, dedique mais atenção para isso na sua vida. E o que é bom para dormir bem? Primeira coisa é você jantar cedo. Então, tente jantar no máximo às 20 horas, ok? E quando for comer, evite comer muitos alimentos pesados ou açucarados. Evite doce, evite industrializado, evite carnes vermelhas e carnes muito gordurosas. E você também precisa se esforçar para dormir mais cedo, por volta de 22, 23 horas no máximo, porque por volta de 9 horas da noite o corpo já começa a secretar a tal da melatonina, né, que como eu disse, é o hormônio que vai iniciar a liberação de GH. Então você não deveria perder tempo e você precisa se preocupar em dormir o mais cedo possível. E além disso, você também precisa dormir pelo menos umas 7 horas por noite, porque essa é uma média de horas que o seu corpo precisa para se regular, para se limpar e para se regenerar de forma correta. E também é importante você dormir continuamente, né? Ou seja, dormir a noite toda sem acordar. Então é importante você evitar beber muito líquido próximo da hora de dormir
para você não ter que acordar para ir ao banheiro. O nosso sono ele é composto por 3 fases principais: o sono leve, o sono profundo e o sono REM. E você passa por cada fase dessa, em média, 5 vezes por noite. Mas se você acorda no meio da noite, por qualquer motivo que seja, você não volta ali, ó, onde você estava, não. Você volta lá pro começo. E literalmente você começa tudo do zero, começa a reparação do zero. E aí toda a sua reparação acaba ficando comprometida. E aí, você gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir o vídeo, porque quando você aperta o botãozinho de curtir aí, o YouTube entende que esse vídeo é bacana e acaba mostrando esse vídeo para outras pessoas. E se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo que vai ser um prazer trocar uma ideia com você.